E aí, quer conhecer os tênis de corrida da New Balance nessa temporada 2024-2025? Ou ainda melhor, quer saber como eles são diferenciados um a um, não só separando por categorias, mas sim criando um mapa de modelos? Então, esse vídeo aqui é para você. Roda essa vinheta e bora lá atualizar mais um esquema que é um dos maiores sucessos aqui do canal, ano após ano. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E vamos abrir o organograma da New Balance pelos modelos base da marca, que são aqueles mais generalistas que as marcas produzem pensando em atender a maior parte do público corredor. Ou seja, são tênis que entregam o básico bem feito e até por isso costumam estar aqui os modelos mais vendidos de cada marca. Para quem conhece a New Balance, já deve esperar que eu coloque aqui o 1080 como modelo central da marca. Porém, dessa vez não vai ser bem assim. O modelo mais equilibrado da marca atualmente é o 880 e você já vai entender o porquê. Atualmente ele está na sua versão 14. E isso já nos mostra como ele também é uma das franquias mais longevas dentro da New Balance. Ou seja, tem a mesma idade do 1080 que ao longo dos tempos atraiu muito mais atenção e por isso tem mais fama. Mas para quem foca em versatilidade, atualmente a melhor escolha é o 880. A espuma de entressola dele é a Fresh Foam X e tem uma altura de entressola no calcanhar de 31 mm com 8 mm de drop. E muito da sua versatilidade se dá exatamente por ter um pouco menos de altura de entressola e principalmente devido ao seu peso. E além de ter uma altura menor de entressola, a espuma também é mais equilibrada. Não é absurdamente macia, mas também não é firme. É o ideal para ser um modelo central da marca. E o acabamento é ótimo, na medida que um daily trainer deve ser, sem exageros, mas com conforto. No solado, quem estava adaptado com o modelo vai ver que não tem mais tanta borracha como tínhamos nas versões anteriores. Até mesmo para modernizar o modelo reduzindo o peso e também ficar dentro dos padrões atuais de solados da New Balance. Mas não precisa se preocupar com a durabilidade do 880, porque ele é um dos mais duráveis dentro de todo o mapa que eu irei apresentar aqui hoje. E seguindo em frente, vamos agora sim falar do 1080, que também está na sua versão 14, e que disse não poder mais ser o modelo central da marca. E digo isso porque ele vai muito mais para o lado do conforto, ou seja, tem uma espuma mais macia e também um cabedal com um acabamento um pouco mais acolchoado, que é uma delícia no pé. Quem ainda não colocou um 1080 no pé, eu recomendo quando for numa loja que coloque, só para sentir o conforto desse tênis. E se for isso que você busca em primeiro lugar num tênis para fazer as suas rodagens do dia a dia, eu acho que poderá ter encontrado seu companheiro de treinos diários. Porém, em quesito de versatilidade, acaba que ele não responderá tão bem caso quiser utilizá-lo nas mais diversas demandas e tipos de treino, principalmente os mais rápidos. A espuma também é a Fresh Foam X, porém, mesmo tendo o mesmo nome, ela aqui é diferente. A sensação de maciez é o principal destaque desse modelo. Mas também é um tênis mais alto do que o 880, aqui com 38 mm de altura de entressola no calcanhar e com 8 mm de drop, o que faz ser relativamente mais pesado do que o 880 também, ficando na casa dos 280-290 gramas, enquanto o 880 ficou na casa aí dos 260 gramas. O solado é relativamente também parecido com o 880. E o cabedal, apesar de também ser bem parecido, quando olhamos para o colarinho principalmente, conseguimos notar o porquê o 1080 é chamado de Premium Daily Trainer. Tem ali um toque mais refinado, vamos assim dizer. E seguindo em frente, se pensarmos em ainda mais amortecimento, temos o More, que atualmente está na sua 5ª versão. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu elegi a versão anterior, o More V4, como o melhor tênis de máximo amortecimento de 2022.
E nessa nova versão, lançada alguns meses atrás, eu tenho que confessar que ele ficou ainda melhor. Lembra um tempo atrás quando estávamos ali tranquilos no computador e do nada vinha mensagem: as definições de vírus foram atualizadas? Pois é, quando eu coloquei o MorV5 no pé, só faltou vir o alerta que as definições de máximo amortecimento tinham sido atualizadas. Esse tênis veio para mudar o padrão de comparação do que é a definição de máximo amortecimento. Aqui temos a mesma espuma Fresh Foam X do 1080. Porém, como temos aqui uma altura bem maior de entressola, fica tudo muito mais potencializado. São 44 mm de altura no calcanhar e um drop baixo de apenas 4 mm, o que não é comum em tênis dessa categoria, e que funcionava muito bem no V4 e continua aqui no V5. E como é mais alto que o 1080, também vai ser mais pesado, com cerca de 300 gramas. E por ele ser tão parrudo assim, pensamos que ele será muito pesado no pé, mas quando corremos com ele, a sensação é que não é tão pesado quanto parece ser. A espuma funciona muito bem, dando uma sensação muito prazerosa de corrida. Mesmo sendo quase um colchão dos nossos pés, ele permite correr muito bem. Claro que não é versátil, isso não, mas para rodagens é incrivelmente bom. E podem estar aí se perguntando se ele, como o sucessor do V4 melhorado, será eleito o melhor tênis do ano na categoria. Isso claro que eu não vou responder agora, mas já estamos em novembro, então falta muito pouco para termos o vídeo dos melhores tênis de 2024. Aguardem! E ainda aqui nos modelos base, chegou a hora de falar de uma atualização que é um dos maiores sucessos da marca esse ano, talvez o maior de todos. Estou falando do Rebel V4. Quem gosta de acompanhar o mercado de tênis sabe o sucesso de vendas que foi o Rebel V4. E um sucesso que eu acredito ter sido maior até mesmo que as expectativas iniciais da New Balance. Tanto que foi um tênis que, poucos meses depois do lançamento, estava muito difícil encontrá-lo nas lojas. Isso, claro, porque vendeu demais e a produção não esperava tamanho sucesso. A espuma de entressola aqui é a Fuel Cell, que dentro da New Balance é aquela voltada para quem busca maior resposta de desempenho. E nessa composição aqui, conta com 20% de PIBA, que é o principal material das espumas do super tênis. E os 80% restantes é um EVA muito macio. E pelo tênis ser tão macio, esse é um dos motivos de colocar o Rebel aqui nos modelos base e não na categoria de velocidade. Temos aqui um tênis com 30 mm de altura de entressola no calcanhar e 6 mm de drop, e um peso incrivelmente baixo de cerca de 200 gramas. O cabedal é um mesh em camada única, também visando manter esse peso pena, e o ajuste desse tênis no pé é incrível. E por ser tão macio, podemos ver que para dar certa estabilidade, a New Balance colocou uma base relativamente larga nesse modelo. Mais um motivo de colocá-la aqui como um daily trainer e não como um modelo de velocidade no esquema. E depois de tudo isso que eu falei, fica já explicado o sucesso que esse tênis fez. Mas será que ele não tem defeitos? Pois é, eu tenho que falar aqui uma coisa. Podemos ver que temos muita espuma de entressola exposta no solado. E mesmo que a borracha tenha uma boa resistência ao desgaste, vamos assim dizer, essa parte exposta do Fuel Cell é o seu calcanhar de Aquiles, porque acaba por diminuir a durabilidade do modelo. E quando falamos de durabilidade, não é só falar sobre desgaste do solado. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Como a espuma é muito macia, ela se deforma bastante. E a resistência do material, com essa compressão-descompressão cíclica, faz esse tipo de material se deformar com o tempo. Isso é característico de materiais assim, infelizmente. Nem tudo é perfeito, mas para quem gosta de tênis versátil e extremamente leve, esse aqui é possivelmente o melhor do mercado atualmente. Como eu disse, esse ano o Rebel, apesar do seu DNA com características de velocidade, se converteu mais num daily trainer. E agora temos uma novidade na marca que nasce com DNA de modelo base, mas com uma pitada de tênis de velocidade. Estou falando do Balos, ou Balos, como quiser. Na entressola, temos a espuma Fresh Foam X, que é a espuma mais voltada para os tênis de maior conforto e amortecimento, que fora o Rebel, está em todos os outros modelos dessa categoria.
Porém, aqui temos uma bela diferença. No Balos, ela tem uma composição com uma mistura de piba, que é um material premium das super espumas, trazendo assim a maciez, amortecimento e conforto de um daily trainer com uma pitada de super espuma. E outro fator importante de analisar aqui é esse formato abolado que temos em toda a entressola do tênis, que faz ter uma transição muito fluida. E no solado, podemos ver que é um tênis com uma base relativamente larga, outro fator que nos leva mais para os modelos base de rodagem. E também no solado, podemos ver que temos uma entressola de EVA emborrachado que faz o contato com o chão. Isso permite que tenhamos uma sensação de corrida ainda mais macia por não ter borracha injetada em toda a extensão. Somente na parte de fora do calcanhar, que aqui está em preto, e na parte da frente do tênis, que nesse modelo está em castanho. Uma composição assim, claro, reduz a durabilidade, e para contornar isso, podemos ver a elevada espessura desse solado. Mas por outro lado, isso também ajuda a reduzir o peso. E esse é um tênis leve. São cerca de 230 a 240 gramas, com 38,5 mm de altura no calcanhar e 6 mm de drop. No cabedal, temos um material fino e leve, e o tênis conta com um colarinho acolchoado, mas sem exageros, e uma língua que parece uma meia, que ajuda com que o ajuste desse tênis seja incrivelmente bom. E tem um fato curioso aqui de mercado que eu tenho que dizer principalmente para os corredores brasileiros. Isso porque no Brasil aconteceu algo muito curioso. A venda foi exclusiva no site da New Balance e provavelmente foi um pedido relativamente pequeno que acabou muito rápido com o estoque. Mas também pelo preço que vendiam, estava R$ 900. Aqui na Europa, o preço de lançamento no site da New Balance foi de 220 euros, o mesmo preço do Super Blast, por exemplo. Só a nível de comparação, dentro da mesma marca, o 1080 é vendido aqui por 190 euros e no Brasil por R$ 1.200. Resumindo, no Brasil, o Balos custa o mesmo preço do 880. Sinceramente, se aqui na Europa ou nos Estados Unidos o Balos fosse vendido pelo preço do 880, isso provavelmente iria atrapalhar e muito a venda do 1080. Ou seja, iria empatar o carro-chefe da marca. Não sei como será no Brasil na próxima versão, mas foi um movimento bastante estranho. Será que vão manter essa política de preço na casa do 880 e trazer um grande estoque para o mercado brasileiro? Ou será que vão posicionar o Balos em linha com o que temos no resto do mundo? Vamos ter que esperar para ver. Eu lembro que quando o pessoal do Brasil me mandava direct perguntando sobre o Balos, eu dizia: por esse preço, eu compraria. É possivelmente aí o melhor custo-benefício que podemos ter, tanto que acabou muito rápido. Mas já agora, o que eu achei desse modelo? Sinceramente, eu tinha grandes expectativas quando eu vi o release, e que foram infelizmente frustradas. Eu esperava aí um competidor direto do Super Blast, e ainda não é. Se eu pudesse dar uma sugestão no setor de criação da New Balance, seria tentar mudar a espuma para Fuel Cell numa composição um pouco mais firme e continuar fazendo a mistura de piba. Assim, eu acho que teríamos aí um Balos incrivelmente bom. Mas como tênis de rodagem é um ótimo tênis. Quem gosta do 1080 vai adorar o Balos. É uma sensação de corrida muito boa quando fazemos rodagem com ele, principalmente por ser mais leve que o 1080 e por ter esse formato abaulado. Mas como eu disse, eu acho que tem potencial de melhorar muito na sua versatilidade, principalmente para treinos mais rápidos. Vamos aguardar para ver como será o futuro dessa franquia. E um outro lançamento que eu espero bastante é você aí lançando o seu dedinho nesse like. Para fazer um vídeo de esquema como esses é um processo de meses, desde buscar material, experimentar, testar e juntar todas as anotações num só vídeo. Por isso, essa ajuda é muito importante. E se você ainda não acompanha aqui o canal, eu espero também poder contar contigo como inscrito por aqui. E abrindo agora a categoria de estabilidade aqui no esquema, temos o 860, que também está na sua versão 14. Ele é como se fosse a versão de estabilidade do 880.
Quem acompanha aqui o canal sabe que os tênis dessa categoria não me encantam e que também eu acredito que ano após ano vem perdendo espaço no mercado consumidor. O 860 passou por uma reformulação completa e tenho que confessar que mesmo a sua maneira dentro dessa categoria conseguiu ficar mais moderno. Esse aqui é um modelo versátil da New Balance para quem busca um suporte adicional na corrida. Ele está bem confortável, com uma espuma macia e agradável, tendo evoluído bastante, e certamente terá uma durabilidade muito elevada. Na entressola, temos duas camadas da espuma Fresh Foam X, sendo a parte superior mais macia, que faz termos uma boa sensação de maciez na corrida, e a parte inferior um pouco mais firme, que ajuda na estabilidade que esse modelo visa entregar. E entre essas camadas, temos o que a New Balance chamou de filme de EVA, que é uma estrutura mais firme que a espuma para dar estabilidade, mas não é uma placa. Comparado a uma placa, é bem mais mole esse filme. Eu até fui no site Run Repeat para buscar imagens do tênis cortado ao meio para entender melhor como era esse filme de EVA no interior da entressola. E podemos ver aqui como é. Uma estrutura que não é contínua, colocado visando dar suporte e trazer maior estabilidade. O resultado, como disse, é muito interessante. Entregam o que prometem de uma forma mais moderna. Se ao invés desse filme fosse uma placa rígida de EVA, a sensação seria completamente outra, deixando de ser macio e seria mais um tênis de estabilidade como estávamos acostumados anos atrás. O cabedal é digno de um ótimo daily trainer com materiais de bastante qualidade. E temos aqui, claro, uma base larga, já que estamos falando de um tênis dessa categoria. E no solado temos bastante borracha para rodar centenas e centenas de quilômetros. O ponto negativo principal é o seu peso, já que beira os 290 a 300 gramas. E para quem quiser mais amortecimento, a versão de estabilidade do 1080, podemos assim dizer, é o Vongo, que atualmente está na sua 6ª versão. Para começar, eu tenho que dizer que temos aqui mais uma vez um cabedal premium, que traz bastante conforto interno, um ótimo ajuste e com uma elevada qualidade de construção. Na entressola, temos a Fresh Foam X com duas densidades diferentes e o filme de EVA entre elas para fornecer um maior suporte e estabilidade. Situação muito similar ao 860. Mas aqui no Vongo, esse filme é um pouco diferente. Isso porque preenche todo o comprimento do tênis, tanto do lado interno como do lado externo. Novamente eu recorri ao site Run Repeat para pegar imagens do tênis cortado ao meio e assim vocês poderão ver o que eu estou falando. Porém, na prática, o 860 V14 e o Vongo V6 estão mais próximos e mais parecidos que nunca. Mas a essência na construção dos dois e também o direcionamento seguem os mesmos. O 860 é um pouco mais versátil e o Vongo um pouco mais voltado para um maior amortecimento. Se estiver para comprar um desses dois, eu recomendo ir numa loja e colocar no pé para ver o que agrada mais. E já que vai estar numa loja, também aproveite para experimentar o 880 e o 1080 e até mesmo o More, que pode ser que você opte pelos modelos base ao invés desses de estabilidade. E agora, abrindo a categoria de velocidade, temos o SC Trainer V3, um tênis com placa de carbono voltado para os seus treinos de velocidade. A espuma é a Fuel Cell, que assim como no Rebel, recebeu aqui uma mistura de piba. Ele tem 41 mm de altura de entressola no calcanhar e 6 mm de drop. E não é tão leve. Temos aqui um tênis na casa de 270 gramas. E foi um modelo que mudou bastante a sensação de corrida em relação à versão anterior. E isso aconteceu principalmente devido à mudança na posição da placa e na angulação dessa placa. Agora, a placa tem uma angulação menor e está mais próxima do pé, ou seja, mais distante do chão. Com isso, a sensação é de o tênis um pouco mais firme, por ter menos espuma entre o pé e a placa. E também com um menor retorno de energia, principalmente por causa dessa angulação. Quando eu digo retorno de energia aqui nessa situação, eu quero dizer o rebote que esperamos da compressão e descompressão da espuma. Porém, a resposta ficou mais rápida no sentido de devolver mais rápido, ou seja, ter um menor rebote, mas de uma forma mais rápida.
E claro que isso vai ter corredores que vão gostar mais, enquanto outros vão preferir o anterior. E assim como eu disse no vídeo que eu fiz da ASICS, que eles ainda não tinham encontrado um caminho definitivo para o Magic Speed, apresentando 4 versões muito diferentes uma das outras, aqui também nós temos isso. Eu acho que o SC Trainer ainda não tem uma identidade muito bem definida. Porém, eu acho que está encontrando seu caminho, mas ainda tem bastante espaço para entregar um Super Trainer melhor da forma como o mercado consumidor espera. Ainda mais com tanto potencial que temos aqui na New Balance. E só para fechar sobre ele e até mesmo para dar um gancho para o próximo modelo, o uso que eu daria ao SC Trainer V3 se eu colocasse ele na minha rotação de tênis seria para fazer treinos ritmados um pouco mais longos e também treinos de limiar. Eu não faria treinos de tiros mais curtos com ele, até mesmo porque a New Balance tem um modelo perfeito para isso, que é o SC Pacer V2. Na entressola aqui já temos um Fuel Cell feito em PIBA. Mas é importante eu lembrar que o nome das espumas aqui na marca são só 2, Fuel Cell e Fresh Foam X. Mas a forma como são compostas essas espumas e as sensações que trazem são bem diferentes mesmo em tênis com o mesmo nome de espuma. O Pacer V2 ficou um pouco mais alto que a versão anterior, mas ainda é um modelo relativamente baixo para os termos atuais no mercado de corrida. Tem 33 mm de altura de entressola no calcanhar e 8 mm de drop, e um peso de cerca de 200 gramas. E olhando para o cabedal, fica evidente que esse tênis foi criado para ser leve e rápido. Um cabedal simples, fino e bastante respirável, com pouca estrutura. E claro, esse tênis conta com placa de carbono, a chamada Energy Arc, que podemos ver por baixo, assim como acabamos de ver no Trainer e também veremos no Super Tênis que eu já irei apresentar a seguir. Quando olhamos para o esquema, podemos ver que eu coloquei a bolinha do Pacer V2 com o roxo de velocidade e o verde de performance. E isso porque esse tênis, para além desses treinos de tiro, poderia ser o companheiro ideal para fazer provas mais curtas, pelo menos para mim, que não sou um corredor tão leve. Eu acho que uma prova até 10 km eu iria com ele sem problemas, mas uma meia maratona eu já iria sofrer um pouco. Mas para quem é bem levinho, dá para correr até mesmo uma maratona com ele, sem dúvidas. Até mesmo porque antigamente o padrão era correr provas com tênis mais baixos e bem mais secos que esse. Hoje que temos opção que falamos isso, de melhor para provas mais curtas, melhor para provas mais longas, mas se viajássemos no tempo, e nem precisa ser muito, lá para o início dos anos 2000, até mesmo para a primeira metade da década passada, e levássemos esse tênis, apresentássemos esse tênis para os corredores da época, iriam achar que já tinha um tênis enorme e muito macio. Como o mercado mudou nos últimos 6, 7 anos. Impressionante. Mas deixa de reflexão que agora chegou a hora dele, o Super Tênis da New Balance, o SC Elite, que está na sua 4ª versão. E já vou começar falando que aqui também temos uma franquia que ainda não tem sua identidade muito bem definida. Até agora, nas 4 versões do SC Elite, sempre foram diferentes uma das outras, mas a New Balance está em plena evolução com esse modelo. Temos aqui um tênis com um visual muito parecido com os demais da linha Fuel Cell, que ficaram um espetáculo à parte esse ano. E aqui no Elite, temos 40 mm de altura de entressola do calcanhar, que é o limite legal para os atletas profissionais poderem competir com ele, e temos um drop baixo de 4 mm, o que não é muito comum de se ver em super tênis. A entressola finalmente é em PIBA. Acho que essa foi a maior mudança nessa 4ª versão do Elite, que ficou um tênis bem confortável, algo que também não é comum de se falar num super tênis. E esse conforto vem de alguns fatores, como a espuma ser bem macia, a base não ser tão estreita no arco do pé, o que é comum em muitos concorrentes, e no colarinho podemos ver até mesmo uma duplicação de tecido. Nada exagerado, até porque estamos falando de um tênis de performance, mas não é tão minimalista e simplificado como muitos outros no mercado. E já que falei de base larga, irei aproveitar para falar também do solado. Aqui temos áreas importantes cobertas com borracha, e essa borracha tem até uma espessura razoável,
mais uma vez se diferenciando de borrachas bem fininhas que vemos por aí. Fator que faz com que tenhamos uma durabilidade um pouco maior. Porém, o resultado de tudo isso que eu disse, que possivelmente vai ser uma vantagem para muitos que querem investir no tênis dessa categoria, faz com que o Elite P4 não seja um super tênis leve, ficando aí na casa dos 230 gramas, enquanto muitos outros estão com menos de 200 gramas. Sobre a sensação de corrida, eu já disse que é um super tênis surpreendentemente confortável. Mas eu sei que querem saber da pancadaria, não é? Do retorno de energia que buscamos nesse tipo de tênis. Sinceramente, ele ainda não está como seus principais concorrentes. Ele tem muitos diferenciais, como eu disse, mas o retorno de energia ainda está um passo atrás. Eu acho que muito mais próximo que antes, mas ainda um passo atrás. Podemos ter a certeza que a New Balance deve estar trabalhando pesado na formulação da espuma e fazendo muitos testes em como a espuma deve trabalhar em conjunto com a placa para conseguir entregar um Elite que tenha um retorno de energia no mesmo nível dos concorrentes. Mas como já disse, a marca está em plena evolução e deve estar realmente a um passo de encontrar a identidade definitiva do SC Elite. Vamos ver como será a próxima versão. E falando em evolução, olha só como era o esquema que eu fiz da New Balance 2 anos atrás. Visualmente é uma absurda diferença desses dois esquemas. E não é só visual, a qualidade dos tênis também evoluiu muito. Me choca como somente em cerca de 2 anos tivemos uma evolução dessas. É impressionante o que estamos vivendo no mercado de tênis de corrida. E só para fechar, como eu já disse, semanas atrás eu coloquei aqui no canal o esquema da ASICS, que vai estar aparecendo aqui na tela. E nas próximas semanas irei fechar ainda mais um esquema de outra marca que já está quase pronto. Então, fiquem ligados. Por hora, ficamos por aqui, claro, cada vez mais pronto para correr.